Vamos lá, irmão. Josué capítulo 6, versículo 1 ao 5 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Jericó, a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, grande barulho. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Podem sentar, meus irmãos, e ouçamos a palavra de Deus. Meus queridos, esse texto aqui é um texto bastante conhecido de toda a igreja. A conquista de Jericó. O povo de Israel estava cativo no Egito. Depois de 400 anos, Deus visita esse povo. Esse povo vai peregrinar durante 40 anos no deserto. Esse povo atravessa o Jordão. Deus cumpre na geração de Josué aquilo que ele havia dito em Gênesis capítulo 12. O povo conquista a Canaã, a terra da promessa. E por incrível que pareça, o povo agora vai ter a conquista da primeira cidade pós-cativeiro egípcio, que é a conquista da cidade de Jericó. Algumas lições preciosas nós podemos extrair desse texto, especificamente de todo o capítulo 6 de Josué, que narra a história da conquista de Jericó. E quando nós paramos para pensar, logo nós se perguntamos: por que a cidade de Jericó foi importante para um povo que peregrinou 40 anos no deserto? Não tinha outras cidades como a cidade de Ai, não tinha outras cidades ali nos arrabaldes. E por que exatamente Jericó tem uma proeminência, tem um destaque? Aqui está a primeira lição. Jericó foi uma cidade estratégica para o projeto de Deus. A cidade de Jericó, ela vem aparecer uma cidade fortificada desde a idade do bronze. O Will aí que é historiador, não é eu? Desde a idade do bronze, Jericó aparece como uma cidade fortificada e representava um dos centros mais florescentes da terra ou dos cananeus da Palestina. Como as águas do rio Jordão atraía animais, se fazia necessário que Jericó fosse uma cidade fortificada, para que o povo não sofresse influências externas. Escavações recentes indicam que a cidade de Jericó era uma cidade de aproximadamente 32 mil quilômetros quadrados. Era uma cidade que ao mesmo tempo grande, pequena, mas se você pensar em formato de deserto, era um lugar onde tinha muita gente. É que a população era pequena, mas a região era grande. Deus conceder Jericó aos israelitas era uma estratégia do próprio Deus, como também para os judeus. Para os judeus, conquistar Jericó fortalecia como nação, e para Deus causava temor diante dos outros povos. Jericó era uma cidade importante, fortificada, e o texto vai dizer que tinha reis, vai dizer que tinha
pessoas importantes, e exatamente esta cidade, Deus dá ao seu povo estrategicamente. Com isso, nós aprendemos, Deus não age aleatoriamente, ou apenas para mostrar que Ele é poderoso, mas sim, para revelar propósito. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê de certas situações em nossa vida, e o que resta para nós é João capítulo 13, versículo 7, quando Jesus disse: o que eu faço agora, entenderás depois. Acredite uma verdade no seu coração: você não é fruto do acaso. Deus não age aleatoriamente, Deus age estrategicamente. Quando Deus nos coloca em uma situação, ou quando vivemos uma realidade, por trás daquela neblina, daquela nuvem espessa, Deus tem propósito. A nossa situação, a nossa história, a nossa vida é uma estratégia de Deus, ainda que nós não entendamos. Também você diz: mas pastor, você diz que é estratégia de Deus, porque não é você que está vivendo. Mas é exatamente isso. Porque se fosse tão fácil, não seria algo estratégico de Deus. Por ser difícil, Deus está por trás. Pois, às vezes você querer desistir, às vezes porque você quer largar tudo, é aí que Deus está escrevendo uma nova história. Você pode levantar sua mão direita para o céu e dizer: a minha vida tem um propósito. Esta situação é uma estratégia de Deus. Como que Deus vai se revelar a você? Eu não sei. Como que Deus vai fazer? Eu também não sei. O que eu sei é que Deus escreve a nossa história. Tem umas histórias que ela é mais bonitinha, igual do pastor Márcio, assim, né? Tem outras histórias que é mais feia, que a gente coloca os olhos e fala: será que Deus está nisso mesmo? E não é que Deus está, irmão? E quanto mais incompreensível para nós, mais Deus vai revelar a sua glória. Às vezes nós estamos perdidos igual cego em tiroteio. Não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. A nossa Jericó não é aleatória. Deus tem um propósito. Você poderia estar em muitos lugares hoje aqui agora, mas por que Deus te trouxe? Porque Ele tem um propósito. Nessas 7 quintas-feiras, que homens de Deus estarão aqui pregando, cada quinta você vai descobrir uma estratégia de Deus para você derrubar as muralhas da sua vida. Jericó era estratégia, era lugar estratégico, mas também a conquista da cidade de Jericó nos ensina que guarde isso, apesar de Deus ser soberano, Ele não leva em consideração a pequenez humana. Deus é tão grande que se Ele se acomodasse na sua soberania, Ele não olharia para nós. Deus é tão grande que nós somos tão insignificantes diante dEle, que nós não fazemos nenhuma falta para Ele. Mas mesmo assim, Ele nos faz promessa. O versículo de número 5 mostra exatamente que apesar da nossa pequenez humana, Deus está
agindo por sua soberania. Jericó era uma cidade que, segundo a arqueologia, tinha duplos muros, ou seja, tinha uma primeira muralha de muro, um espaço de 5 metros e mais outra muralha. Essas muralhas poderiam chegar até 10 metros de altura. Os muros eram tão espessos, a espessura do muro dava para construir casa sobre eles. Haja vista que Raabe morava em um dos muros. Não era um murinho assim, de 5 centímetros. Era uma muralha. Era uma fortaleza. Era construído não muito solidamente, sobre alicerces defeituosos e desnivelados, com tijolo de 10 centímetros de espessura por 30 a 60 centímetros de comprimento, assentado em argamassa de lama, ligado entre si por casas construídas da parte superior. Era de fato uma muralha. Mesmo diante de tamanha muralha, mesmo diante de tamanhos muros, de tamanha opulência, Deus disse a Josué, versículo 5: e será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. O que o texto está dizendo é que, apesar da opulência das muralhas, Deus deu ao povo. Deus não depende do meu tamanho para Ele fazer. Ele age na sua soberania. E alguns detalhes interessantes desse versículo 5. Primeiro, diz a trombeta de chifre de carneiro. Segundo estudiosos, o povo judeu tinha 2 tipos de trombetas: a trombeta de prata e a trombeta de carneiro de chifre, o chifre de carneiro. Só que essa segunda tipo de trombeta, o chifre do carneiro, ela era para prenúncio de vitória. Só que atente para o detalhe: o povo aqui não está em vitória, o povo está em processo de conquista. Mas Deus está dizendo: eu quero um shofar. Não é trombeta de jubileu, essa é outra história. Aqui é o shofar, que comunicava a vitória. Mas o povo não está sendo vitorioso. O povo ainda está se preparando para conquistar Jericó. Mas Deus está dizendo: sacerdote, eu quero shofar nas suas bocas. O que Deus está nos ensinando? Está nos ensinando que com Ele a vitória é garantida. Deus está nos ensinando que com Ele, apesar das muralhas serem grandes, opulentes, poderosas, pode ficar tranquilo, que aquilo que é teu, Deus vai fazer. Irmão, imagina você em uma luta, Anderson Silva, octógono, e você começar a tocar uma flautinha. Isso é loucura ou não é? Imagina o cara, o cão, querendo te pegar, arrebentar a tua casa, arrebentar o teu casamento, destruir tudo, e você está dizendo: eu sei em quem tenho crido. As coisas estão apertadas na sua vida, e você diz: daqui eu não saio, porque Deus me plantou. Isto é convicção no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Começa a tocar o shofar, porque as muralhas vão cair, e o nome do Senhor será glorificado. Agora, irmão, em vez de você ficar tocando o shofar, está murmurando,
Em vez de já começar a dizer, eu creio, eu vou sair, vai acontecer. Essa muralha não vai me deter. Você está reclamando do presidente, da política, da economia, do pastor, do bispo, do arcanjo, do professor lá do seminário, de todo mundo. Não vai vitória mesmo não. Mas quando nós se conscientizamos que as circunstâncias não vão mover a nossa fé, meu irmão, fica tranquilo que há provisão de Deus na sua casa. Tire a murmuração dos lábios e começa a tocar. Para de reclamar um pouco, irmão. Fala para esse irmão aí, gentilmente, tá? Fala para esse irmão que está ao teu lado. Para de reclamar um pouco, por favor. Está reclamando demais. Não se esqueça que a geração de murmuradores não entraram na terra da promessa. Quando eu murmuro, eu coloco o caráter de Deus em xeque. Quando eu murmuro, eu estou dizendo em outras palavras que Deus não é fiel, que Deus não é capaz. Mas quando eu descanso na fidelidade de Deus, meu irmão, Deus tem prazer de te abençoar. Interessante que Deus está dizendo que a muralha vai cair. Primeiro, arqueologicamente, isso aqui está comprovado. Nas ruínas antigas de Jericó, há vestígio de fogo. Subentende-se que esse fogo que está nessas ruínas foi um dos meios que Deus utilizou para destruir a muralha. E essa muralha, ela cai de dentro para fora. Como a família de Coré, Datã e Abirão. Isso só era possível se Deus estivesse no controle. Como que homens não especialistas, como que homens que está saindo, cerca de 2 milhões de pessoas, está saindo de uma situação, vai destruir muralha de 10 metros de altura. Tem coisa que é para especialista. Você sabe por que às vezes, irmão, nós remamos e não acontece nada? É porque nós acreditamos em nós mesmos, né? Eu já sei os atalhos, eu já sei chegar. Mas às vezes a muralha está dizendo, me derruba que eu quero ver. E você está lá, não, a primeira vez arrebentei, a segunda eu consigo. Arrebenta-se de novo. Tem coisas que é para especialista. Tem situações que Deus nos coloca, que só Ele vai tirar. Pode ir para o arcanjo, para o bispo, para o supremo. Se Deus colocou, fica lá, porque é Ele que vai tirar. Aí tem um monte de geração Nutella, né? Um dia está na Unida do Cumbica, outro dia está na Cristo Voltará, outro dia está na Cúspide de Cristo, outro tá, e aí vai, e vira esse macaquinho de galho em galho. Meu irmão, firma os teus pés dessa noite e acredita na provisão de Deus. Agora veja que o versículo 5 ainda vai dizer que quando a muralha cair de dentro para fora, o povo ia ficar parado? Não. O povo ia subir. Porque entenda o seguinte: quem ia rodear a cidade era só os guerreiros e sacerdotes. O povo estava atrás da moita, esperando as muralhas cair. Quando as muralhas caíssem, aí, irmão, o povo tinha que ir para cima. Coitado dos sacerdotes. Ora, jejua, prega, visita,
faz e acontece. E mesmo as mulheres caindo, tem uma geração que está dizendo: ô pastor, vai lá, faz a minha parte. Deus é estratégico, irmão, porque Deus não mandou todos aqueles povos, aquela multidão subir no muro. Por quê? Imagine 2 milhões de pessoas correndo, ia pisotear um ao outro. Então Deus diz: não, primeiro vai o sacerdote, depois vai você. Atente para o que Deus coloca no seu caminho. Nem sempre, irmão, vai vir trovões, relâmpagos e trovoada. Às vezes é uma voz mansa e delicada. Você já reparou que nem todos, só se o negócio for diferente aqui, tá? Mas você já reparou que nem todos os cultos é Atos 2? Já reparou isso? Nem todos os cultos é trovões, relâmpagos e trovoadas. Às vezes o louvor está mais ou menos. Não, aqui tá, cadê o Rogério? Eu fico bravo. Às vezes, a pregação do cego de Batimeu, que a gente está há 2000 anos dizendo: abre os olhos, cego, abre os olhos, cego. O negócio parece que está amarrado, mas parece que tem uma brisa. Parece que nós ruminamos aquilo que estamos ouvindo. E Deus fala fortemente em nossos corações. Fique atento aos sinais de Deus. Deus deu um sinal para o seu povo. Quando a nuvem parar, pare. Quando a nuvem andar, ande. Não vá nem na frente e nem atrás. Fique atento ao compasso da nuvem. Ela está andando, então anda. Ela parou, então para. E não existe coisa mais difícil do que Deus olhar para nós, na bolinha dos teus olhos verdes, e dizer: meu filho, para um pouquinho. Porque nós somos proativos. Nós queremos que Deus diga: vá, eu serei contigo, eu vou dar vitória. Mas tem momento na vida que Números, se não falha a memória, capítulo 14, é poderoso para nós. Acampa-se. Nem sempre acampar é morrer. Às vezes é consertar algumas coisas que precisa de colocar no lugar. Dá uma paradinha, às vezes se faz bem. Nem sempre Deus é obrigado a dizer: meu filho, vai lá na luta que eu vou matar todos os sírios. Não. Às vezes dá uma olhadinha aí como que está a água do carro, como que está o combustível. Às vezes o não de Deus é o melhor sim. Às vezes Deus mandar você aquietar-se é a melhor coisa que Ele fez na sua vida. Em vez de você ficar querendo ser ativista gospel, pregando segunda, pregando terça, pregando quarta, pregando quinta, sexta, sábado, para um pouco, ouve, seja ministrado, tenha autoridade espiritual sobre a sua vida. Não venha com essa história que você é a igreja sozinho. Sozinho você é membro. Igreja é a coletividade. Aqui está a igreja, e é na igreja que o Espírito Santo se manifesta. Nós também podemos aprender na conquista de Jericó que Deus, apesar de ter o seu juízo na palma de suas mãos, Ele trabalha com a misericórdia. Pastor Márcio, o senhor já imaginou se Deus fosse tratar como nós? Vou falar comigo, que eu sou pecador, tá? Com Getúlio, de acordo com meus pecados. Deus está dizendo: Jericó vai cair, está condenada, mas tem um detalhe: lá na cidade de Jericó tem uma moça por nome de Raabe. Quando vocês forem destruir Jericó, eu quero que vocês salvem Raabe.
Jericó está sob juízo, mas também foi alvo da misericórdia de Deus, e que isso é incompreensível. Mesmo Jericó sendo condenada à destruição, a bondade divina imperou no caos. O evento com Raabe, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, a chama de meretriz, e o próprio texto de Josué, capítulo 2, versículo 1, chama de prostituta, mostra que a misericórdia impera sobre o juízo. Quando Deus encontra verdadeiro arrependimento, a sentença é cancelada. Jesus, atente para isso, Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 7, disse: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A exemplo dos registros sagrados, em especial de Jesus, que por diversas vezes demonstrou misericórdia, compaixão, empatia, assim devemos agir, não apenas no sentimento, mas nas ações. Sejamos misericordiosos hoje, pois amanhã poderemos precisar dela. E que resposta nós teremos? Juízo ou misericórdia? Tiago, em sua epístola, no capítulo 2, versículo 13, diz: porque o juízo é sem misericórdia. Mas ao mesmo tempo que ele diz que o juízo é sem misericórdia, ele termina o versículo dizendo: mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, eu nasci na igreja. Sim, nasci na igreja é força de expressão, né? Foi no hospital, bonitinho, tá? Mas foi na igreja. O meu pai é um pastor veterano de 76 anos. Então, muitas coisas eu via meu pai tratando na igreja, em casa. O que eu vi, irmão, se eu fosse colocar o meu coração no que eu já ouvi na sala da minha casa, eu nunca pisaria numa igreja evangélica. Ô povinho sem misericórdia, ô povinho, enquanto que está no auge, você é vaso, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, secretário executivo de Deus na terra, você é o quarto membro da Trindade, labareda, canela de fogo, manto, terra, essas coisas todas. Mas vem cá, Deus te guarde de você escorregar. O que era santo, o que era fogo, vira um demônio da noite para o dia, meu irmão. Nós precisamos ser misericordiosos. Raabe era uma prostituta, Raabe era uma meretriz, mas por causa de uma ação de guardar os espias, Josué disse: não esqueça de Raabe, a cidade vai tombar, mas ela vai ser salva. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amanhã você poderá esperar misericórdia, ou se nos medir com a régua que estamos medindo os nossos irmãos, como ficará a nossa situação? Que Deus nos ensine a ser misericordiosos, que Deus nos ensine a ter empatia, que Deus nos ensine a se colocar em outro lugar. E uma das definições de misericórdia que eu amo é a que vem do latim. Misericórdia, miserável, cordia, ou cordia, coração. Traduzindo teologicamente, o miserável no coração de Deus. Eu e você
somos miseráveis no coração de Deus. Se esse miserável foi alcançado pela graça, eu também preciso ser misericordioso com aquele que precisa da graça de Deus. Não, pastor, mas o negócio tem que ser bateu, levou. Nós temos que zelar pelo evangelho. Nós temos que ser, sabe, levar. Irmão, isso não é misericórdia, isso não é evangelho, isso é farisaísmo. Isso é hipocrisia, porque nós podemos bater no pecado e absolver o pecador, nós podemos bater no erro e salvar a alma que está indo para o inferno. Que nessa noite, eu e você, sejamos misericordiosos. Mas também a conquista de Jericó nos ensina aquilo que os nossos irmãos calvinistas têm terror. Né, Yu? A palavrinha sinergismo. Quando você fala sinergismo para calvinista, ou ele se converte ou ele te mata. Por quê? A ideia teológica de sinergismo é a ação de Deus com a cooperação humana. E na conquista de Jericó, nos versículos 3 ao 5, nós vemos tudo isso. Nós vemos uma soberania divina com ação humana. Veja o que diz: vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a de uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Isso é que diz o texto. Agora veja só, Deus está dizendo o que o povo deve fazer. Quem vai derrubar a muralha? Deus. Quem vai colocar essa muralha por terra é Deus. Mas quem tem que tocar a trombeta? Quem tem que carregar a arca? Quem tem que andar em fileira? É o povo. Deus pode fazer todas as coisas, mas tem coisas que é da responsabilidade humana. Deus pode fazer tudo aquilo que não contrarie a sua natureza, que contraria os seus atributos naturais, os seus atributos morais. Mas tem coisa que eu e você precisamos fazer. Quer ver? Porque Deus nos manda orar. Porque é responsabilidade sua. Porque Deus manda você jejuar? Porque é responsabilidade sua. Porque Deus manda você ler a palavra? Porque é responsabilidade sua. E a responsabilidade de Deus? Colocar a muralha por terra. Você faz e Deus reage. Você faz e Deus responde. Eu oro e Deus me dá aquilo que Ele quer, segundo a sua perfeita vontade. Mas colocar o joelhinho no chão é o Getúlio, irmão. Orar lá na casa é responsabilidade nossa. Pegar a Bíblia lá, naquela hora que dá um sono, já percebeu? Você está lá assistindo aquela novela do cão. Está lá, aí fala, eu vou ler a Bíblia. Irmão, você, quando você está vendo stand-up, essas coisas, você é sorriso colgate, não é isso? Sorriso maravilhoso. É só dizer assim, eu vou ler a Bíblia. Daqui a pouco começam a abrir boca, irmão. O óculos começa a ficar embaçado. Dá um sono. Na primeira palavra que engasga, vou dormir. É ou não é?
Se você não vencer a sua carne, você nunca vai ler a Bíblia. Se eu não vencer o meu cansaço, eu nunca vou orar. É obrigação nossa fazer a nossa parte, porque o resto Deus faz. Está desempregado, o camarada acorda meio-dia e ainda vem para a igreja dizer: pastor, ora por mim, porque o negócio está feio. Vai continuar feio, meu irmão. Faz a tua parte. Vem para o culto de oração. Vai procurar o emprego. Leva o currículo. Se especializa. Vai lá estudar. Eu fico feliz com os resultados que eu tenho aqui da extensão do Cumbica. Cada vez mais crescendo, né, pastora? Isso é maravilhoso, irmão. Agora vai em muitos lugares por aí, abafa o caso. Nós temos uma transferência de responsabilidade para Deus. Nós queremos que Deus faça tudo. Não, Deus pode tudo. Mas você é um ser moral. Você tem responsabilidade. Deus vai destruir a muralha? Vai. Mas você tem que tocar essa trombeta, meu filho. Olha o que Charles Spurgeon, pregador batista do século XIX, disse. Depois de os soldados do exército de Deus cruzassem o Jordão, eles não deveriam deitar-se em luxuosa tranquilidade, até que as muralhas de Jericó desmoronassem pouco a pouco. Embora Deus estivesse determinado a trazer uma súbita destruição sobre Jericó, eles deviam trabalhar, e Jericó cairia como resultado de sua labuta. Às vezes a muralha, irmão, está crescendo mais e mais lá em casa, não é porque Deus não pode, é porque eu sou omisso. Eu não tenho progresso na vida espiritual, porque eu sou omisso. Não leio, não oro, não busco Deus. Vivo sempre na colher do professor da escola bíblica dominical. Sempre dependo de alguém, não vai ter crescimento. Mas se você se conscientizar nessa noite, que você tem responsabilidades morais, responsabilidades espirituais, pode ficar tranquilo, que Deus vai fazer a parte dele. Diante da promessa de Deus, não cruze os braços esperando providência divina. Mas antes, saiamos da zona de conforto e sigamos adiante sob os critérios da palavra de Deus. Se queremos conquistar nossa Jericó, e aqui pode se estender-se a vários aspectos, façamos o que Deus determina que façamos. É cura, é salvação, é bênção material, é provisão de Deus. Para tudo Deus tem uma receita. Basta tão somente descobri-la e segui-la. E assim você verá a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. Ô meu irmão, o tempo ali já está mandando eu parar. Deixa eu dar uma puladinha aqui. Qual é a muralha da sua vida? O que está te impedindo? O que o diabo tem soprado no teu coração? Que aqui acabou? Mas eu quero te dizer que ainda muitas coisas, ouça isso, ainda muitas coisas Deus vai fazer em você, por você e através de você. A muralha pode ser até grande, cidade fortificada, mas isso é estratégia de Deus. O negócio pode ser até apertado, mas Deus está por trás, escrevendo tudo. Aí você vai dizer, de fato, Deus estava no negócio e eu não sabia.
as muralhas vão cair. Vão cair. Você vai sair dessa clausura, dessa apatia espiritual que não desenvolve, meu irmão. Deus vai te levar para o vale e vai tratar contigo lá, mas que você vai sair dessa situação, você vai. A conquista de Jericó nos ensina muitos princípios que podemos aplicar em nossas vidas, e que se atentarmos para eles, vamos vencer as nossas Jericó. Ainda que esteja diante de nós muralhas intransponíveis, ou situações que aos olhos humanos não têm solução, Deus se apresenta para nós como aquele que pode todas as coisas. Precisamos diariamente vencer as nossas Jericós, que se apresentam intransponíveis diante de nossa pequenez, quer seja externamente ou internamente. Externamente, são situações que fogem do nosso controle. Internamente, podemos dizer que são aqueles sentimentos e impulsos maiores que nós. Às vezes, são sentimentos de autossuficiência, são sentimentos de grandeza que demonstra soberba, ou coisa semelhante, que reconhecemos que temos problemas em respectivas áreas, mas mesmo assim, nós não conseguimos vencer. Entretanto, porém, todavia, como diz o outro, Deus se apresenta para nós aqui, como aquele que nos ajudará a vencer os nossos traumas. O que fazer então? Apenas seguir as orientações de Deus. Quando seguimos as orientações do Senhor, resta apenas gritar. Atente para isso. Quando seguimos as orientações do Senhor, resta apenas gritar. Se você leu todo o texto do capítulo 6 de Josué, a única ação que o povo deveria fazer era o que, irmão? Gritar. Os valentes deveriam proteger a arca. Os guerreiros iam rodear a cidade. E o povo? Gritar. Só deixa eu te dizer uma coisa. Quantas voltas o povo deu em volta da cidade? Eita, povo bom de Bíblia. Eita, povo bom de Bíblia. 6 dias, uma vez. No 7º dia, nem tudo com 13 é ruim, irmão. Às vezes tem essas exceções que muralha cai no 13. Agora pare para pensar. O povo está trancafiado em Jericó. E vê um bando de doido só rodeando a cidade. Se você estivesse lá dentro de Jericó, o que você ia pensar? Tem uns crentes lá da Cumbica lá, que esse povo é meio doido, olha só. Rodeando a cidade, o que esse povo quer? Não tem muralha, não tem escada nas muralhas para pular. Não tem nenhuma estratégia. O que é que esse povo quer? Eles ainda nem imaginaram como aquela muralha ia cair. Não era no rodeio. Não era no rodear. Era no... Se coloca em pé. Gritar. Pastor, você fez todo esse rodeio para dizer que as muralhas vão cair quando eu gritar? Pior que é, irmão. Você não vai fazer absolutamente nada, só vai gritar. Agora entenda uma coisa:
que esse grito aqui não é algazarrices. Esse grito tem que ter alguma coisa. Cadê os teólogos da igreja Alcubica? Eu quero que vocês me ensinem o que era esse grito aqui. Porque a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que era para gritar. E ainda, o escritor do livro vai dizer, grito com grita. Olha que redundância. Grito com forte grita. Aí você vai um pouquinho lá nos originais, e você vai ver correspondente como intensidade, como força. Era um barulho forte. Aí, meu irmão, quem está na luta, quando você está desesperado, qual é a tendência de você fazer? Gritar, irmão. Quando você está querendo uma provisão de Deus, você fica, oh, por favor, Deus, você fica desesperado. Você vai gritar hoje, de acordo com a sua necessidade. Se a sua necessidade for a dor de cabeça, então grita de acordo com a dor de cabeça. Mas se a sua necessidade é aquela que Deus tem que entrar na cova dos leões, então grita com intensidade. Igual a esse grito é aleluia. Igual a esse grito é glória a Deus. Igual a esse grito, uma língua estranha faz bem também. Igual a esse grito, louvores e adoração. É você que sabe a sua necessidade. É você que sabe o tamanho da muralha que está na sua frente. Nessa noite nós vamos gritar. Levanta a sua mão para o céu. Comece a gritar. Comece a gritar. A muralha vai cair. Darabashemi darabakama darabasya. A muralha vai cair. Isso, grita. Olha a ministério de louvor. Grita. A muralha vai cair. Grita, 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 grita. Que a muralha está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. As muralhas vão cair. Vão cair. Aleluia. Grita. Aleluia. O darabacama darabashemi darabacama doromoderebesia. O midiri darabashemi darafori que me rei. Duri me darabashemi rei assomi daracai. O diabo treme E me darabacama darabashemi derrecia. o inferno cai. Começa a gritar, irmão. Começa a Pois eu adorar. sei, Adora. Deus Adora. é capaz Adora. Adora. do que? De parar o inimigo. De parar o inimigo. Oh, glória! De parar o inimigo. Quando eu oro, vamos igreja. Quando eu oro, o diabo treme. Eita glória! E quando eu canto, o inferno. Pois eu sei, Aleluia! pois eu sei, Oh, Deus glória! do que? De parar o inimigo, parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu, e o que? O fogo cai, Tá caindo, você tá o sentindo? fogo cai. Você tá sentindo? Quando nós oramos, este fogo cai, e sobre este lugar, fogo cai. O fogo cai, o fogo cai. E quando nós oramos, este fogo cai. Vamos lá, baixinho, Tá igreja. segurado. Eita, no fogo. Olha aqui, irmão. Pastor, passei 2 minutinhos. Você só me dá 1 minuto. Tá vendo esse irmão que está do teu lado aí? Pega na mão dele. Pega, rápido. Pega. A
música diz: quando eu oro, o fogo cai. Aí você vai orar com esse irmão aí. O fogo vai cair. Essa muralha que está te impedindo vai cair. Deus vai ser glorificado na tua Jericó. Levanta a mão para ele, levanta a mão dele para o céu. Faz um momento de oração com ele, faz. Ora por ele, ora por ele. Ora por ela, isso. Você está ouvindo o barulho das muralhas caírem? Está ouvindo? Fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, este fogo cai. O fogo sobre cai. este lugar, fogo cai. Sobre este lugar, fogo cai.